Olá, pessoas! Vamos hoje falar sobre a semântica. A semântica, o significado, a significação. Para a gente abordar esse assunto, vamos ver antes uma tirinha. Observe. E aí, entendeu a história? Pois é. A gente viu aí o quê? Uma pessoa chegando numa lanchonete, né? Aproveitando uma promoção lá de uma coxinha a 40 centavos, come a coxinha e depois vai passar mal, vai desesperada para o banheiro. Né? Quer dizer, nós construímos um significado a partir dessa imagem. O que é a semântica? A semântica é a ciência que estuda a significação. Todo esse processo de associação de significado, né? Como que nós processamos as informações para que essas informações possam nos transmitir alguma coisa, alguma ideia, alguma noção. Bem, então, para a gente abordar a semântica, a gente vai precisar antes de fazer algumas definições. Um conceito que é muito importante que a gente aborde desde já o início dessa aula é a questão do signo linguístico. O que é o signo linguístico? Signo linguístico é como a gente chama a associação de um significante e de um significado. Então, o signo linguístico é o que a gente chama, né, no caso da língua, no caso específico da língua, a gente está chamando de signo linguístico é o quê? É a palavra. É a palavra tomada em seu significante, que é a sua parte física, e seu significado, que é a sua parte abstrata, a sua parte de ideia, de noção, o que traduz para a gente quando a gente olha uma palavra. Para a gente abordar melhor essa questão de significante, significado, vamos ver essa seguinte figura. Então, quando a gente está olhando aí, né, essa placa aí, você sabe o que ela significa, mas vamos abstrair um pouquinho essa ideia do significado e vamos tentar pensar no signo, né? O que esse signo aí está traduzindo para a gente? Bem, o que a gente vê em termos de significante? Qual é a parte física que a gente está vendo aí? A parte física, a gente vê um E escrito em preto, aí, né, em torno, dentro de um círculo vermelho, cortado por uma faixa também vermelha, e é isso aí que a gente vê, ou seja, essa é a parte física do signo, isso é o significante. Agora, que ideia que isso aí traduz para você? Quando você encontra essa placa em algum lugar, em um poste, por exemplo, o que você enxerga? Como que você vê essa ideia? Você imediatamente vai saber. Se você estiver dirigindo, ou então se estiver com seus pais, eles estiverem dirigindo, você sabe que naquele lugar ali você não vai poder estacionar. Isso é o quê? É a ideia abstrata do signo, né? Isso é o significado. Vamos trabalhar então agora a questão das relações semânticas que vão existir entre os signos linguísticos. Vamos começar com uma relação semântica, que é a relação de identidade e de significação. Identidade e significação, que para a gente é sinônimo de sinonímia. Eu estou falando sinônimo. Né? Sinônimo significa o quê? Identidade de significação, ou seja, significa a mesma coisa. Então vamos ver alguns exemplos. Bem, então a gente está vendo aí nessa frase, né, Machado de Assis foi um grande escritor. E aí a gente tem esse adjetivo que está aí presente, o adjetivo grande, qualificando aí o escritor. Olha, quando a gente pensa nesse adjetivo grande, né, a gente pode pensar num conjunto de ideias às quais a gente pode associar esse adjetivo. Agora, a que ideia esse adjetivo grande está se associando nesse caso aí? Vamos ver a outra frase então. Olha lá. Nessa outra frase a gente tem Machado de Assis foi um ótimo escritor. E é exatamente isso que a palavra está tentando traduzir, que o adjetivo grande, anteposto ao substantivo escritor, está traduzindo nesse caso. Machado de Assis foi um grande escritor, quer dizer que ele foi um excelente, um ótimo escritor. Agora, quando a gente passa para o outro exemplo, vamos ver agora um outro exemplo, em que vocês vão ver exatamente o quê? Que nem sempre a palavra grande vai significar ótimo, ou vai significar extraordinário ou excepcional. Vamos ver esse outro exemplo agora. É uma ponte muito grande.
Quer dizer, você vai olhar agora essa palavra, nesse contexto aí, a palavra grande, né? Você vai substituir a palavra grande, nesse caso, pelo adjetivo que você substituiu lá no exemplo anterior, por ótimo, excelente, excepcional? Claro que não. Quando você diz que é uma ponte muito grande, você não está querendo dizer que se trata de uma ponte muito excepcional, ou muito ótima, ou muito magnífica, né? Você está querendo dizer que se trata de uma ponte muito extensa, e é isso que a palavra grande está tentando traduzir nesse contexto. O que nos leva, portanto, à seguinte ideia. A significação, a identidade da significação, ou seja, a sinonímia, vai depender do contexto. É o contexto que vai estabelecer se duas palavras são sinônimas ou não, se elas têm uma identidade na significação ou não, se elas querem traduzir a mesma coisa ou não. Antonímia. O que vem a ser antonímia, né? Antonímia é o que a gente pode dizer que é incompatibilidade de significação. Se a sinonímia vai tratar da associação na significação, na identidade da significação, a antonímia trabalha exatamente com o oposto. Ou seja, antonímia é quando o significado de duas palavras é incompatível. As ideias são incompatíveis. Vamos ver um exemplo. Pedro é um homem tímido e extrovertido. Essas duas palavras aí são incompatíveis no significado. O significado de tímido é incompatível com o significado de extrovertido. Portanto, essas ideias não podem ser associadas ao mesmo elemento, como a gente está fazendo nesse caso. A essa relação semântica, a gente dá o nome de antonímia. Extrovertido e tímido, nesse contexto aí, então, são palavras antônimas. Bem, já vimos duas relações semânticas existentes entre as palavras, sinonímia e antonímia. Vamos ver agora uma terceira, hiperonímia. Hiperonímia é acarretamento de significação. Como assim? Então agora vamos ver alguns exemplos que podem ilustrar para a gente melhor essa questão da hiperonímia e hiponímia. Mas antes, deixa eu só falar para vocês que toda vez que a gente trabalhar com um hiperônimo, a gente vai ter um hipônimo. Tá? Para a gente poder ilustrar isso daí, vamos ver um exemplo. Nesse exemplo que a gente está vendo aí, né, nós temos comi uma maçã. Bem, se eu pedir para vocês um sinônimo para maçã, o que vocês vão me dizer? Fica até difícil, né, a gente encontrar um sinônimo para maçã. Agora, vocês poderiam substituir essa palavra maçã sem problema nenhum, né, por comi uma fruta. Agora, perceba que nesse caso nós temos uma palavra de sentido específico, né, maçã, e uma de sentido genérico, mais generalizado, que é a palavra fruta. Então, se eu digo para vocês, comi uma maçã, vocês vão poder falar assim, ah, ele comeu uma fruta. Agora, se eu disser para vocês, se eu fizer essa declaração, comi uma fruta, vocês não vão poder concluir necessariamente que eu comi uma maçã. Bem, é essa que é a relação de hiperonímia e hiponímia. É quando uma palavra de sentido mais amplo, que a gente vai chamar de hiperônimo, né, engloba o significado de uma palavra de sentido mais específico, que é o hipônimo. Nesses nossos exemplos aí, né, a gente tem então a maçã, que é o hipônimo, e a fruta, que é o hiperônimo. Se fruta é o hiperônimo, a gente pode então encontrar uma série de outros hipônimos para essa palavra. Então, ó, fruta, a gente pode ter os seguintes hipônimos: maçã, pera, banana, por aí vai. Tá? Bem, então vamos passar agora para uma outra relação semântica entre as palavras. Duplicidade de sentido. Bem, duplicidade de sentido é aquilo que a gente chama de ambiguidade. Né? A ambiguidade ela pode acontecer por vários fatores. Né? Às vezes é pela escolha de uma palavra, às vezes é pelo posicionamento dos elementos na frase, às vezes é pela pontuação, mas enfim, a ambiguidade é a duplicidade de sentido. Olha, vamos pegar um exemplo em que a gente pode ilustrar bem o que é uma palavra podendo significar várias coisas. Vamos ver esse exemplo. E aí? O que você consegue extrair desse exemplo? O que você entende dessa ideia aí? Né? Você lê a forma do bolo ou você lê a forma do bolo? Bem, naturalmente, essas duas leituras são possíveis, porque como a gente está apenas com a escrita aí, não temos como saber se esse forma é com o O aberto, né, ou se é o forma com o O fechado.
Bem, é isso que é a ambiguidade. A ambiguidade acontece porque uma palavra pode significar mais de uma coisa, né? E também porque, às vezes, a gente escolhe alguns elementos gramaticais que não são os mais adequados para se estabelecer a ideia precisa do que a gente está querendo afirmar, como nos exemplos que a gente vai ver agora. Pedro disse a Maria que seu pai não fora à reunião. Quer dizer, qual é a ambiguidade que está acontecendo nessa frase aí, né? Por que essa frase ela tem uma duplicidade de sentido? Essa duplicidade acontece porque o pronome seu, que está aí presente nessa frase, pode estar fazendo referência tanto a Pedro quanto a Maria. É um pronome, portanto, que está mal empregado nessa situação. E esse problema poderia ser resolvido se a gente trocasse, por exemplo, o pronome seu pelo pronome dele ou pelo pronome dela, porque aí ficaria claro a quem que a gente está querendo fazer referência, que elemento desse texto a gente está querendo retomar. Pegou o ônibus correndo. Essa frase também se encontra ambígua, né? Essa sentença está ambígua por quê? Olha, porque nesse caso, a partir do momento em que ele pegou o ônibus podia estar correndo quando ele pegou, ou então ele correu para poder pegar o ônibus. Então, esse verbo aí que está aí conjugado no gerúndio, correndo, pode estar fazendo referência tanto ao sujeito, que foi a pessoa que pegou o ônibus, quanto ao ônibus, né? Que é o elemento aí que também é coerente que esse ônibus esteja correndo quando o passageiro entra nesse ônibus. É uma frase também ambígua. Outro exemplo. Chamou o filho de Pedro. Bem, nesse caso, o filho de Pedro pode ter sido chamado pelo sujeito dessa oração, né? Mas também pode acontecer de o indivíduo, o sujeito dessa frase aí, estar, na verdade, dando o nome de Pedro a seu filho. É uma frase que também está ambígua. Paronímia é a relação semântica que a gente vai trabalhar agora. A paronímia é a semelhança no significante. Bem, por que então se estabelece uma relação semântica entre essas palavras? Né? Palavras que são parônimas, já que apenas o significante é que é parecido, é que é semelhante no caso dessas palavras. Ora, isso acontece porque muitas vezes nós confundimos o significado de uma pelo fato do significante delas serem o quê? Serem muito próximos. Vamos ver alguns exemplos. Nós temos aí descrição e descrição. Ora, muitas vezes a gente acaba, então, escrevendo uma no lugar da outra, porque os significantes são parecidos. E aí a gente tem que tomar cuidado para que a gente não confunda o significado de uma, não troque o significado, cometendo um problema que a gente chama de deslize, né? Então, o que é descrição? É bom notar, descrição é o ato de descrever, é o ato de fazer a descrição de uma pessoa, é descrever uma pessoa. Se eu analiso o que é descrição, descrição é a qualidade de quem é discreto. Outro exemplo que a gente pode pegar, esse aí que você está vendo na sua tela. Fuzil e fusível. Fuzil é metralhadora. Fusível é aquele dispositivo que se funde para poder proteger um circuito elétrico de uma residência. Homonímia. Homonímia vem a ser o quê? Homonímia é uma identidade, ou sonora, ou gráfica, ou ainda sonora e gráfica, entre significantes. Quando a gente fala que duas palavras são homônimas, significa que ou elas têm a mesma grafia, mas são pronunciadas diferentemente, ou elas têm a mesma pronúncia, mas são grafadas diferentemente, ou então elas têm grafia e pronúncia idênticas. Vamos ver alguns exemplos. Então aí a gente tem são verbo, né? Ou seja, são do verbo ser, e são, que é a redução de santo. Olha, são palavras que têm exatamente a mesma grafia, palavras que têm a mesma pronúncia, portanto são palavras homônimas. A gente pode até dizer nesse caso que são homônimas perfeitas, porque têm a mesma pronúncia e a mesma grafia. Vamos ver agora outro exemplo. Forma e forma, né? Veja que se você simplesmente observar essas duas palavras escritas, você não vai saber como você vai ler essas duas, né? Se você vai ler com o O mais aberto, forma, ou se vai ler com o O mais fechado, forma. Por que isso acontece? Porque as palavras têm exatamente a mesma grafia, mas têm a pronúncia diferente. Então, muitas vezes, o contexto é que vai ter que dizer para a gente se se trata dessa palavra ou daquela palavra. Vamos ver agora outro exemplo. Seção, sessão e sessão. Quer dizer, essas três palavras aí, simplesmente me ouvindo, você aí do outro lado não pode diferenciá-las, porque se trata de palavras homófonas, palavras que têm a mesma pronúncia, mas que, num contexto escrito, se diferenciam, né? Então, vamos agora diferenciar essas três palavras que aparecem aí. Seção, com S e dois S.
significa o quê? Significa reunião durante um intervalo de tempo, né? Um intervalo de tempo em que um grupo vai se reunir. A sessão do cinema, né? A sessão de uma empresa para decidir sobre o futuro da empresa. Aí a gente tem depois o quê? Sessão com S, C cedilha, que é exatamente a parte, né? A sessão de esportes de um jornal, a sessão de brinquedos de uma loja. E por último, a gente tem aí sessão com C, 2 S, que é o ato de ceder, vem do verbo ceder, né? Então, sessão com C, 2 S é a doação, o ato de doar, o ato de ceder. Polissemia. O que vem a ser polissemia? Para a gente poder falar sobre polissemia, a gente precisa distinguir significado de sentido. Para a gente poder agora diferenciar significado de sentido, vamos pensar no seguinte. Eu vou falar para você a palavra casa. E aí, que ideia de significado essa palavra te traduz? Tá. Agora, eu fiz exatamente isso aqui com o pessoal da produção. Pedi para que eles simplesmente pusessem uma casa, a figura de uma casa. Vamos ver a figura que eles puseram. Então a gente está vendo aqui essa casa, né, que o pessoal da produção escolheu, e a gente pode ver que se trata de uma casa bem grande, bem ampla, bem espaçosa, né? E quer dizer, o significado da palavra casa é o mesmo para todo mundo. Agora, o sentido vai depender da vivência que o falante tem quando ele ouve aquele signo, quando ele tem contato com aquele signo casa. Aqui, por exemplo, ao simplesmente pedir o desenho de uma casa, o que poderia aparecer? Poderia aparecer, por exemplo, um mapa do Brasil. Por quê que poderia? Porque a pessoa poderia achar que aquele país, que o Brasil, é a casa dela. Então, o significado e o sentido são coisas distintas. O significado está interno ao signo linguístico, né? Ele já está presente no signo linguístico, ao passo que o sentido é atribuído pelo ouvinte ou pelo leitor. E esse sentido é atribuído mediante o conhecimento, né? A vivência que esse leitor ou que esse ouvinte tem. Vamos ver um outro exemplo, e antes de mostrar essas imagens para vocês, eu queria que vocês pensassem no significado da palavra linha. Vamos então ver agora as imagens. Então o que a gente está vendo aí, né? A gente está vendo vários tipos de linha. Talvez você tenha imaginado, quando eu falei a palavra linha, você imaginou uma reta como significado dessa palavra associada, né? Como a ideia associada a essa palavra linha. Mas aí a gente pode ter uma linha que está enrolada num carretel, a gente pode ter uma circunferência. Isso aí também é linha. Essas figuras, uma linha de trem, né? Também é linha. Ou seja, o significado que eu atribuo à palavra linha, que você atribui à palavra linha, é sempre o mesmo. O que vai mudar é o sentido. A palavra gera um significado para o leitor. Ela sugere um significado para o leitor. O leitor, por sua vez, constrói o sentido sobre a palavra. Vamos ver agora um caso especial de polissemia, quando a gente tem o sentido denotativo de uma palavra e o sentido conotativo. Vamos falar então de denotação e conotação. O sentido denotativo é aquele primário, é aquele primeiro que a gente associa à palavra. O sentido conotativo é aquele secundário, figurado. Vamos ver alguns exemplos em que a gente pode trabalhar essa ideia do conotativo e do denotativo. Quando eu digo para vocês, o leão é uma fera, a palavra fera está associada a quê? Está associada à ideia de um animal feroz. Quando eu digo o professor é uma fera, aí a ideia já é outra. Veja que a gente precisa construir sentido sobre isso daí. Ninguém vai dizer que o professor é um animal feroz. A pessoa sabe que, nesse caso aí, o sentido que se quer atribuir à palavra fera é levemente distinto daquele que se deseja atribuir quando se fala, por exemplo, do leão. No primeiro caso, fera, animal feroz, o leão, uma fera, um animal feroz, a gente está falando de denotação, sentido primário. No segundo caso, quando a gente fala o professor é uma fera, é o sentido secundário, é o sentido conotativo. Campo semântico. O que vem a ser campo semântico? Quando nós começamos a associar as palavras, a formar conceitos com as palavras, nós vamos levemente modificando o significado que essas palavras assumem. Por quê? Porque uma palavra, a partir do momento em que ela se associa a outras, ela passa a adquirir variações leves de significado. Isso vai, então, nos dar um conceito que é muito importante para a gente, que é o conceito de campo semântico. Vamos ilustrar com a palavra flor.
Vamos pegar esses exemplos que a gente está vendo agora aí. Flor, pétala, gineceu, androceu, tubo polínico. Flor, pétala, delicadeza, mulher, rosto. No primeiro campo semântico que a gente viu, a palavra flor estava associada à ideia biológica, né? Aquela ideia que a gente vê lá na aula de botânica. Então a gente tinha elementos como flor, androceu, gineceu, tubo polínico, que são elementos que vão tratar a flor no sentido biológico. Já no segundo caso, quando a gente associou flor a palavras como rosto, mulher e delicadeza, a palavra flor então foi para outro campo semântico, outro campo de significação. É muito importante que a gente tenha essa ideia do campo semântico em mente, porque é ela que vai orientar a maneira como nós vamos ler um texto. Palavras lexicais. O que são essas palavras? Bem, palavras lexicais são aquelas cujo significado se refere ao mundo extralinguístico. Como assim? Olha, nós usamos a língua para podermos nos referir às coisas do mundo. Mas muitas vezes, uma determinada palavra só tem propriamente uma significação quando ela está no contexto linguístico. Vamos ver palavras lexicais, ou seja, palavras cuja significação nos remete ao mundo extralinguístico, fora da língua. Vamos ver exemplos. Casa, linha, pedra, verde, feio. Veja que, por exemplo, quando a gente usa a palavra casa, né, a palavra casa ela faz referência a quê? A palavra casa faz referência a um elemento do mundo fora da língua. Tá? Significa o seguinte, que a palavra casa não é uma casa. É uma representação que existe na língua para se referir a uma coisa do mundo. Vamos ver mais exemplos. Interessante, felizmente, rapidamente, lentamente. Então nós temos aí palavras, né, como interessante, felizmente, que fazem referência a situações, a características pertencentes também ao mundo extralinguístico. Vamos ver agora alguns exemplos de verbos, que também são palavras lexicais. Entrar, sair, amar, precisar. Também são palavras lexicais, por quê? Porque fazem referência ao mundo extralinguístico, a ações humanas pertencentes ao mundo extralinguístico. Palavras gramaticais. Palavras gramaticais são aquelas que só têm um significado, só têm um sentido quando assumem o papel dentro da língua. Se a gente pega, por exemplo, esses casos que a gente está mostrando aí na tela para vocês. O homem entrou na casa preocupado. Ele não quis ficar aqui. Então, quando a gente pegou aí, o homem entrou na casa preocupado, nós temos um elemento homem, que é um elemento lexical, faz referência ao mundo extralinguístico, e nós temos aí a palavra o, que é um artigo. Ora, o que significa esse artigo aí? Esse artigo só tem uma significação quando assume um papel dentro da língua. Ou seja, é uma palavra pertencente ao mundo da língua, pertencente à gramática. Por isso que a gente chama de palavra gramatical. A mesma coisa acontece com a preposição em, que vem associada ao artigo a, nessa contração aí, na. Podemos também, quando a gente pega o exemplo, ele não quis ficar aqui, a gente tem o verbo querer, que representa uma ação, o verbo ficar, né? E nós temos alguns elementos gramaticais aí. Ele, olha, o que é ele? Ele tem um papel de significação dentro do contexto linguístico. A mesma coisa acontece com o advérbio não, e a mesma coisa acontece com o advérbio aqui.